Como você enxerga a Deus? Muitos o veem como um realizador de pedidos. Procuram a Ele quando estão sufocados pelos problemas. E logo viram as costas quando não acontece como planejaram. Talvez você seja uma dessas pessoas. Uma decepção te levou para longe de Deus. E hoje sua vida se resume em frustrações. Por mais que pareça difícil, saiba que o primeiro passo para sair dessa situação é a mudança de pensamento. Parece que Deus está alheio à sua necessidade, à sua oração, mas não é. Deus responde todas as orações, só que nem sempre a resposta é sim. Às vezes a resposta é não, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Deus não nos dá tudo o que queremos, mas certamente nos dá tudo o que necessitamos. E nem sempre nos dá na hora que pedimos, mas nos dá quando estamos prontos para administrar aquela bênção. Aqueles que decidem confiar em Deus e entregam suas vidas a Ele têm colhido os bons frutos dessa escolha. A gente chegou tendo bastante problema, principalmente ali na parte espiritual, e aí foi haver esse fortalecimento, né? E aí a gente se batizou nas águas e recebemos o Espírito Santo, e graças a Deus hoje a gente tem aí bastante tempo na caminhada, e com certeza a reunião de quarta-feira tem sido muito importante, como eu falei ali, né, para esse fortalecimento, para a gente poder não apenas, né, ter conseguido aquela milagre, aquela bênção, mas estar aqui se mantendo, né, na presença de Deus. Quantos anos faz que o senhor está na fé? Faz 14 anos. Hoje o senhor pode dizer que é feliz de verdade? Com certeza. Independente das lutas, dos problemas, o Espírito Santo tem sustentado nós. E o que a gente mais se mantém é pela presença de Deus, independente das conquistas. Valeu a pena? Com certeza. Deus tem o melhor para você. Aproveite essa oportunidade. Quarta-feira, às 19 horas, na Catedral da Fé, em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, ou em uma igreja universal mais próxima de você. Olá, está no ar seu programa Problemas e Soluções. E para todo problema existe uma solução por meio da fé. A fé que traz à existência as coisas que não existem. Você que está passando por uma situação difícil, talvez pelo pior momento da sua vida, e diz assim, olha, tá difícil, eu não sei mais o que fazer. Então, faça o seguinte, pegue agora o teu celular e mande uma mensagem pelo WhatsApp, através do 11 3573 3500. Você que está precisando conversar, desabafar, você que está precisando de uma orientação, você que diz assim, olha, eu não estou conseguindo nem dormir direito por conta do que está acontecendo na minha vida. Vamos conversar? Certamente você vai encontrar a saída, a resposta que tanto você precisa. Esse programa existe para mostrar para você que pela fé tudo é possível. Você pode sim encontrar a paz, você pode encontrar a direção para vencer seus piores problemas, você pode encontrar vida por meio da fé na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Deus e Ele quer se manifestar na sua vida, trazer à existência as coisas que não existem. Acompanhe essa história de fé e a gente já volta. Depressão, crise de epilepsias, prostituição e vícios. Esse é o resumo da minha história. O meu sofrimento começou por volta de 9, 10 anos. Eu venho de uma família grande, de uma mãe que teve 7 filhos, só que por questão financeira, ela deu todos os filhos, um para cada parente. Então eu fui morando com tio, com tia, com a avó, até que um dia um familiar meu convidou, ó, eu vou te levar para uma cidade grande, você não quer ir? Lá acho que você vai ter uma chance de vida melhor, tal.
E aí me trouxe eu, né, trouxe a minha mãe. E aí com 11 anos eu já comecei a me relacionar com homens, né, me relacionava com homens mais velhos. E muitas das relações que eu tinha eu sofria, eu apanhava, né, saía com pessoas sem nem conhecer, mas aquilo para mim era o que era normal da vida. Com 14 anos eu me envolvi com uma pessoa e foi quando eu engravidei. Contamos para minha mãe que eu estava grávida, ela falou: você está grávida? Então você vai assumir o seu filho. A partir de hoje você não mora mais dentro de casa. Só que assim, eu já era acostumada a não viver com a minha mãe. Então aquilo para mim foi simplesmente mais um abandono. Só que aí eu comecei a sofrer, porque ele bebia muito. E aí ele era agressivo comigo, a gente tinha muitas brigas. Eu comecei a guardar muita raiva da minha mãe, porque ela me abandonou quando criança. Aí quando eu tive a oportunidade de morar com ela, dela cuidar de mim, que eu estava grávida, ela me abandonou mais uma vez. Então eu culpava minha mãe pelas dores que eu tinha. Quando a minha filha nasceu, um ano e pouquinho, ele foi embora. Ele arrumou uma pessoa e me deixou e foi embora. Arrumei muitos trabalhos assim, trabalho escravo, né? Porque eu era jovem e os patrões sempre tiravam proveito de mim. Mas eu sempre pensava, eu tenho uma filha que eu preciso sustentar. Então eu tenho que passar o que passar para sustentar ela. Não importa. O que acontecer aqui vai acontecer, ninguém precisa saber. Então assim, trabalhei em várias casas e eu tive que me sujeitar a dormir com o patrão, né? E ele sempre falava: Roberta, se você aceitar, o seu salário vai aumentar. E eu sempre falava, né? Eu não vou ser igual a minha mãe. Mas eu estava se tornando pior. Me relacionava com várias pessoas. Saía para beber, passava 2, 3 dias fora. Nem se importava que tinha uma criança me esperando em casa. Quando eu conheci uma pessoa, ele falou assim para mim: Roberta, se você aceitar, eu vou assumir a tua filha. E a gente foi morar junto. Só que ele bebia. Ele era alcoólatra. E com menos de um ano juntos, eu engravidei do meu segundo filho. E aí foi um inferno, minha vida, um inferno. Porque ele passava dias fora, e quando ele chegava, que eu ia pedir satisfação: onde você estava? Porque você passou esses dias fora, tal. Ele não queria dar satisfação. E a gente brigava muito, muito. A gente brigava dele vir pra cima, de agredir, de quebrar os móveis, de quebrar as coisas. E eu só chorava, eu era uma pessoa que chorava, que eu era triste, que eu era amargurada. E eu falava: poxa vida, quando que eu vou ser feliz? Porque desde que eu me entendo de gente, eu só sofri. Foi quando eu cheguei ao ponto final da depressão. Porque eu cheguei a tomar 3 tipos de calmante. Eu fazia tratamento 1 vez por semana. Eu precisei de psicólogo porque eu tinha crises. Quando eu comecei a fazer o tratamento com psicóloga, ela falava para mim: Roberto, você tem que ter paciência. Eu falava: mas como que eu vou ter paciência se todos os dias eu sinto o desejo pela morte? Eu nunca tive coragem de me suicidar, mas eu pedi a morte todos os dias. Eu fui uma criança, uma jovem, adolescente ferida e me tornei uma mulher ferida. Eu já estava no fundo do poço, eu estava me entregando para a depressão. Eu pegava um ônibus e eu ia para o final do ônibus e voltava. Eu não queria descer. E o motorista falava: dona, já chegou, a senhora não vai descer? Eu: não, eu passei, eu vou voltar. Eu mentia, porque eu não queria descer. Eu ficava andando dentro de São Paulo, de um terminal para outro, porque eu queria sumir no mundo. A minha vontade era de sumir e ninguém nunca mais me achar. Aí foi quando eu estava passando na calçada, eu já tinha passado por várias vezes, nunca tinha enxergado que era uma igreja ali. Mas nesse dia eu enxerguei. Eu lembro como se fosse hoje aquele dia. Eu chorei, mas eu chorei tanto. Veio um rapaz na minha direção
E ele falou assim, dona, posso dar uma palavra para a senhora? Eu falei, não. Aí ele falou assim, mas mesmo assim eu vou dar. A partir de hoje a sua vida vai mudar. Aí quando ele falou aquilo, eu olhei para ele, mas ninguém nunca tinha me falado aquilo. A minha vida vai mudar? Eu falei para ele, você sabe quem eu sou? Ele falou, eu não sei, mas o Senhor Jesus trouxe a senhora aqui e ele sabe quem a senhora é. A palavra, ela teve um poder muito grande naquela hora. Só que dentro de mim, eu tinha muita mágoa. Tinha muita mágoa de pessoas que tinham abusado de mim, pessoas que tinham abusado da minha confiança. Quando eu falava assim, você tem que perdoar, eu falava, mas perdoar? Vocês não sabem o que ele fez. Vocês não sabem o que minha mãe fez. Eu precisei entender que se eu não tirasse aquilo de dentro de mim, não ia adiantar. Porque eu estava me tornando uma religiosa, saí do mundo e me converti, estava sendo uma religiosa dentro da igreja, minha vida não mudava. Aí um dia, eu participando de uma vigília, aí nessa vigília, eu coloquei o meu rosto no chão e falei para Deus, Deus, eu não quero sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Ali foi como se o próprio Deus, ele estivesse na minha frente e ele me chamou de filha. Aí quando ele falou, filha, eu sempre estive com você, eu tô aqui do seu lado. Levanta, porque agora eu faço morada dentro de você. Foi quando eu recebi o Espírito Santo. E aí eu olhei para minha mãe com um olhar diferente. Eu falei, a minha mãe nunca teve uma ajuda, por isso que ela fez o que ela fez. Eu perdoei quem eu tinha que perdoar. E aí eu comecei a entender que a vida com o Senhor Jesus é diferente de uma vida de quem não tem o Senhor Jesus. Eu passei a ser uma mãe melhor. O meu esposo foi para a igreja, ele começou a ver uma mudança em mim, ele me pediu em casamento. Eu falava, meu Deus, eu vou casar. A gente começou a ser uma família de verdade. Eu nunca tinha tido uma família. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu me transformei em uma nova Roberta. Hoje eu tenho uma vida completa e sou feliz. E você, o que faria para ter a felicidade que eu tenho hoje? Procure hoje uma igreja universal mais próxima de você. Longanimidade. Uma virtude que o mundo atualmente desconhece, mas da qual precisa desesperadamente. Uma das qualidades do caráter de Deus e, portanto, característica do fruto que o seu Espírito produz. Nesta quarta-feira, a continuação do estudo das 9 manifestações do fruto do Espírito Santo, em qualquer igreja universal. Para locais e horários, acesse universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Essa mudança transformadora é obra e graça do Espírito Santo. Ele é capaz de fazer acontecer essa mudança na sua vida. É Ele quem transforma o nosso interior. É Ele que nos faz novas criaturas. E você que diz assim, será que poderia acontecer comigo? Será que eu poderia também encontrar essa paz? Será que tem jeito para mim? Eu digo para você, tem sim, mas você precisa fazer o que essas pessoas estão fazendo. Se voltar para Deus, buscá-lo enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. E nesta quarta-feira, você terá a oportunidade de fazer isso. Mais uma quarta-feira do fruto do Espírito Santo e você vai aprender como ser uma pessoa forte, determinada, como vencer seus medos, seus traumas, seus complexos, seu passado, como superar a dor, como ser uma pessoa determinada, como receber o Espírito Santo. O Espírito de Deus é o próprio Deus habitando em nós, para nos dar a direção, para nos mostrar o caminho que devemos seguir. E a palavra dele mostra o caminho. Eu quero orar com você nesta quarta-feira. Participe conosco aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro.
nós estaremos o dia todo vivendo essa fé. Os horários estão aparecendo aí no seu televisor. Mas não se esqueça, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Agora, se você não fizer a sua parte, então Deus não pode agir. Deus não vai invadir a sua vida. O Senhor Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, essa porta é a porta do seu coração. Só você pode abrir essa porta para Deus, ninguém mais. Pense nisso enquanto você acompanha esses testemunhos de pessoas que frequentam as reuniões de quarta-feira conosco e o que elas têm para dizer. Maiara, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? Então, pastor, as reuniões de quarta-feira, ela tem me ajudado principalmente na caminhada da fé, né? Toda quarta-feira a gente sempre aprende uma lição para no dia a dia a gente colocar em prática e assim quando vierem as lutas a gente conseguir vencê-las. E como foi que você chegou à igreja? Então, eu já nasci e cresci na igreja, né? Então, nesse meio tempo, eu acabei tendo várias vezes que eu me afastei dentro da igreja, mas recentemente eu consegui me firmar. E como é que você está hoje? Hoje, graças a Deus, eu sou totalmente diferente. Hoje eu tô bem, tenho o Espírito Santo e estamos aí na guerra. Hoje você pode dizer que é feliz de verdade. Sim, senhor. Hoje sim. Coisas que lá fora, que até mesmo dentro da igreja eu fazia, não me acrescentavam em nada. O que você tem a dizer para essa pessoa que acha que não existe felicidade? O que você tem a falar para ela? Então, a felicidade, ela não vem de coisas e nem de pessoas, só com o Espírito Santo. Então, eu digo pra ela, vem. E uma coisa que eu aprendi aqui foi a perseverar. Uma coisa que eu não tinha dentro de mim, né? Então, eu digo pra essa pessoa, pra ela vir, perseverar, que com certeza ela vai conquistar a verdadeira felicidade. Valeu a pena. Sim, senhor, com certeza. Jamile, o que as reuniões de quarta-feira têm acrescentado na sua vida? As reuniões, para mim, têm sido essencial. Eu já acordo a quarta-feira pensando, hoje tem reunião, sabe? Porque tem sido, cada vez mais que eu venho, cada reunião que eu tô, tem me enchido mais. É como se cada vez mais carregasse a minha bateria da fé, sabe? E eu tenho visto isso nas reuniões. Agora conta pra gente quem era a Jamile antes da reunião de quarta-feira. Era uma Jamile triste. Eu só tentava viver, sabe? Muitas vezes me encontrava triste, vazia. Já passei também por depressão. Eu tinha uma tristeza muito profunda que eu não sabia de onde vinha. Eu tentava entender, procurava em várias coisas para preencher esse meu vazio, essa tristeza, mas nada fazia sentido para mim, sabe? Eu era uma pessoa muito vazia. Nas reuniões de quarta-feira eu tenho aprendido a dar seguimento à minha fé, sabe? A minha vida com Deus. Então, eu tenho aprendido a ser fiel a Deus, tenho aprendido a ter comunhão com Deus, tenho aprendido a cada dia mais estar próximo de Deus. As reuniões de quarta-feira têm me ensinado a isso. Como eu vim e encontrei a solução para muitos problemas da minha vida, tenho certeza que se essa pessoa vir, ela vai encontrar a solução. Se ela vir, ela vai encontrar a paz que ela tanto procura em outras coisas e não encontra. Aqui ela vai encontrar o caminho certo a ser seguido. E hoje podemos falar que a Jamile tem paz. Sim, senhor. Graças a Deus. A graça do Espírito Santo que hoje mora dentro de mim, eu tenho paz hoje. O que o trabalhador espera do amanhã? O que pode esperar aquele que gasta a sua vida em busca do pão de cada dia e nem sempre é devidamente valorizado? Nos palanques, universidades e tribunais, não são poucos os que dizem defendê-lo. Mas a realidade é que, na batalha do dia a dia, muitas vezes você não vê ninguém ao seu lado e não tem com quem contar. Nesta quarta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalho, Deus quer mostrar a você, trabalhador, o seu verdadeiro valor. Às 18 horas, uma oração por todos os trabalhadores, em todos os templos da Universal. Faça como estas pessoas têm feito. Tome uma decisão e nesta quarta-feira esteja em uma igreja universal do Reino de Deus. Para mais endereços, acesse o site universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto
da sua casa. Se não tiver na sua cidade, tem numa cidade ao lado, pode ter certeza. E para você que está aqui em Florianópolis, participe conosco na Avenida Mauro Ramos, 1310 Centro. Você que me assiste de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal mais perto de você. Quarta-feira do Fruto do Espírito Santo. Vem aprender como você pode lutar e vencer, superar o seu passado, passar a viver o seu presente de forma intensa com Deus e encontrar a verdadeira paz. E paz é o que todo ser humano deseja encontrar. Mas, infelizmente, por conta de fake news, muitas pessoas têm protelado essa transformação, têm postergado o milagre que Deus tanto quer fazer em suas vidas. Não são poucas as pessoas que têm sido vítimas de fake news. Acompanhe e preste bastante atenção e a gente já volta. Meu nome é Maicon Medeiros de Pina, tenho 35 anos e eu sou jornalista. E eu era um cara extremamente preconceituoso com o Bispo Macedo e com toda a Igreja Universal. Olhando essas notícias, me faz se lembrar o quanto que eu era preconceituoso e o quanto que eu não fazia o básico do jornalismo, que era buscar a verdade. E esse tipo de notícia que realmente me impactou, porque dela eu lembro de quando teve essa notícia. Quando a gente olha para a justiça do nosso país, a gente já tem uma certa descrença, né? Quando a justiça é muito falha, ela é injusta, ela não vai atrás da verdade, sempre tem um viés. Mas quando você vê aqui os Estados Unidos abre investigação contra o Bispo Macedo, isso tem um impacto muito forte, porque os Estados é uma nação famosa por ser extremamente justa, né? Então essa notícia aqui mexeu muito comigo. O que eu mais ouvia falar do Bispo Macedo, que ele era um charlatão, que ele usava da boa fé das pessoas para o bem próprio dele, que ele enganava as pessoas, fora as coisas que falava de curandeiro, dos milagres que aconteciam, dos próprios testemunhos que eram dados na igreja, que eram tudo combinado. Então era um ciclo vicioso de notícias falsas que eu não buscava a verdade e que só ia alimentando todo aquele preconceito e um ódio desnecessário sobre ele. Esse daqui é o tipo de notícia que impacta muito aos olhos das pessoas, porque eles colocam um título impactante, uma linha fina, que normalmente é o que as pessoas realmente leem, e uma foto para direcionar o que eles querem ter como intenção e alcançar nessa notícia. Você vê o Bispo Macedo com um óculos, com um terno, que é um padrão do que o bispo usa normalmente, mas com uma pose de empresário. Então, quando eles colocam uma foto neste perfil, a intenção deles é mostrar o homem empresário e não o Bispo Macedo. Eu, por muito tempo na minha vida, eu fui extremamente ansioso. Tanto que eu tomava remédio de tarja preta, já passei com psicólogo, passava com psiquiatra, mas em nenhum momento, por conta do preconceito que eu tinha, eu buscava a solução através da fé na Igreja Universal. Eu não usava o mínimo do que a faculdade ensinava, que é buscar a verdade para entender o real motivo daquela notícia. Eu preferia guardar para mim a fake news, sofrer, do que ir atrás da verdade ou da minha cura ou do meu alívio espiritual. E aí um belo dia eu tive uma insônia, e aí eu fui assistir televisão e eu vi um programa que o bispo chamava, que ele falava assim: você que a sua vida não vai para frente, você dá um passo para frente, dois para trás. Eu conheço um Deus que é poderoso, que pode mudar a sua vida. E eu queria trocar de canal e eu não conseguia trocar. E aí eu falei dentro de mim: eu vou nessa igreja. Eu vou lá no Templo de Salomão, eu vou conhecer, eu vou ver o que eu não tenho nada a perder. Esse é um ponto que também existia muita notícia falsa sobre isso, né? De que eu poderia pagar para poder entrar, pagar para usufruir do templo, e quando eu fui lá eu não paguei nada. Pelo contrário, eu estacionei no estacionamento tranquilamente, não veio ninguém falar comigo. Quando eu entrei no templo, já fui super bem recepcionado pelos levitas, pelos pastores que estavam. Quando eu entrei dentro do Templo de Salomão, eu desabei de chorar. E eu lembro que o bispo começou a pregar: não, tem um Deus que pode mudar a sua vida, que vai te direcionar, que vai te conduzir, que vai te libertar. E aí eu lembro que ele falou assim: quem quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui diante do altar. Quando eu vi, eu estava lá na frente com as mãos erguidas: Senhor, eu estou aqui. E aí teve um belo dia que o bispo que
fazia a reunião, falou, quarta-feira vai ter uma reunião do Espírito Santo que vai mudar a sua vida, ministrada pelo Bispo Macedo. E aí eu falei, pô, agora é a oportunidade de eu ver se realmente esse homem é um servo de Deus ou se ele é realmente um charlatão. Chamei a minha, na época, namorada, hoje minha esposa, para ir comigo. E aí começou a pregação e ele começou a falar sobre Espírito Santo, sobre salvação. E ele falou uma coisa que me marcou muito, que ou você é 100% de Deus ou você não é. Se você tiver 0,01 que não é de Deus, você não é de Deus. E aquilo me marcou muito. Eu falei, meu Deus, eu não sirvo ao Senhor. Eu só estou me enganando. Então eu tenho que buscar esse Espírito Santo. Entendeu o que é esse Espírito Santo? Porque até então eu só conhecia o Espírito Santo por Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Eu não conhecia o que ele realmente é e o que ele podia fazer na minha vida e que ele era o caminho para a minha salvação. E ali eu tive o meu encontro com Deus. E aí depois dali eu comecei a sede para ter realmente o Espírito Santo. E aí foi através de uma campanha do jejum de Daniel que eu me entreguei, que eu me dediquei e aí o Espírito Santo veio. E não foi uma emoção, não foi que comecei a pular de alegria. Foi a certeza que Deus falou, filho, apesar de tudo que você fez, de todos os seus pecados, eu te aceito e eu cuido de você daqui para frente. Depois de tudo isso daí que aconteceu, eu resolvi todos os meus problemas. Eu tenho lutas, mas o Deus que eu encontrei na Igreja Universal me sustenta e me conduz. Eu me casei, a gente tem um casamento abençoado, a gente comprou apartamento, conquistamos tudo através da fé que nos foi ensinada na Igreja Universal. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi aquele dia que eu tive a insônia e que eu coloquei no canal de televisão e estava chamando para mudar a minha vida e realmente mudou. E se eu soubesse que eu ia encontrar um Deus tão maravilhoso que ia mudar tanto a minha vida, eu teria vindo muito antes. E pensar, o quanto que a gente fica cego, com o preconceito, O preconceito basicamente é o ato de julgar sem saber o que é. E eu julgava demais sem saber o que está por trás da Igreja Universal de verdade, que é a busca de almas, de salvar as pessoas, de as pessoas encontrarem o Jesus que muda a vida delas. Como jornalista, eu não fui atrás da verdade e eu me sinto até envergonhado pensando que eu poderia ter feito diferente, ter aliviado até meu sofrimento, até ajudado outras pessoas a encontrar o que eu encontrei hoje por ter sido enganado por um outro jornalista que agiu de má fé ou por alguma linha editorial que o meio de comunicação que ele trabalha queria alcançar para hoje poder estar aqui, e glorificando a Deus por tudo que ele fez na minha vida e mudou. Se você também tem sido vítima de fake news, você tem um preconceito enorme com respeito à Igreja Universal, à pessoa do Bispo Edir Macedo, você está sofrendo, você está passando por problemas, você está acompanhando essa programação porque o que você viu até agora tocou em você de alguma forma, mas você já ouviu tanto a nosso respeito. E provavelmente, boa parte do que você ouviu foram de fake news. Que a Igreja Universal só quer o seu dinheiro, que nós estamos interessados em tirar tudo que você tem, que nós somos ladrões, que nós somos enganadores, e as coisas vão nesse teor, não é verdade? As palavras soam mais ou menos como você está ouvindo. Só tem uma forma de você saber se isso é verdade ou não. Venha e veja. Tire as suas próprias conclusões. Uns dizem que nós pagamos as pessoas para virem diante das câmeras e darem testemunhos. Outros dizem que nós somos ladrões, roubamos as pessoas. Afinal, o que somos? Pense usando a sua inteligência. Faça um teste, venha e veja. E certamente você não vai se arrepender. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. O prazer da vingança. Descubra como recuperar a paz e voltar a viver. No mais novo livro do Bispo Edir Macedo, já disponível nas melhores livrarias.